No vídeo de hoje vamos falar do CPTS, o Fundo de Recebíveis da Capitânia. Trata-se de um fundo de altos dividendos, mas que tem características interessantes em seu portfólio. Além dos CRIs, o fundo possui uma posição relevante em outros fundos imobiliários, dando um certo grau de diversificação em seu investimento. Vamos conferir os principais pontos deste fundo, avaliando suas características positivas e negativas para o investidor. Se o vídeo trouxer informações que agreguem aos seus estudos, fique à vontade para curtir e compartilhar o vídeo. Verifique também em nosso canal outras análises de fundos imobiliários. E se não for inscrito, fique à vontade para se inscrever. Vamos começar falando do portfólio do Capitânia. O fundo possui dois grandes grupos de ativos, ativos de dívida, basicamente CRIs, e outros fundos imobiliários. A maior posição de CRIs, que representa 23,7% do patrimônio do fundo, está em CRIs ligados a shopping centers. O maior é referente ao fundo GSFI, da General Shop, inclusive analisamos a situação deste fundo em nosso canal. Vou deixar o link para ser acessado caso tenha interesse. É um CRI que está pagando IPCA mais 5% e com LTV de quase 50%. A garantia está na alienação dos imóveis e recebíveis do próprio fundo. Outro CRI suporta a operação do fundo VISC 11, também analisado nesse canal. Seu LTV é o mais alto, em 64%, e está lastreado no Porto Velho Shopping. O CRI seguinte é da Gazit Malls, com garantias em 3 shoppings do seu portfólio e recebíveis de outros 2 shoppings. O último CRI de shopping, dos CRIs mais relevantes de shopping, é o do Madureira Shopping, com LTV bastante alto, de 95%, indicando maior grau de risco na operação. Esse CRI foi emitido para aquisição do shopping pelo fundo imobiliário MAL 11, com garantia na alienação do imóvel e nos recebíveis de locação do shopping e outros shoppings do portfólio do fundo. Essas são as posições mais relevantes dentro dessa categoria. Agora vamos falar dos CRIs que suportam operações de galpões logísticos e imóveis industriais. A posição mais relevante dessa categoria é o GTIS, que suporta a aquisição de 4 galpões pelo fundo GTLG 11. Seu LTV está em 52,9%. O seguinte é o JSL Extrema Habitasec, com LTV de quase 70%, pagando IPCA mais 8,5%, lastreado em contrato de locação com a JSL, com prazo de 10 anos. Vale a pena comentarmos sobre o XP Industrial, que possui um LTV de 113%. Felizmente, ele representa somente 1,5% do patrimônio do Capitânia. Ele é lastreado nos contratos de locação do fundo XPIN11. Temos um conjunto de CRIs voltados para varejo, que representam 12% do patrimônio do Capitânia. O CRI TRX Açaí, com LTV de quase 82%, portanto um nível de risco um pouco maior. Ele suportou a compra de 2 lojas locadas para o açaí pelo TRXF11. Outra composição mais relevante na categoria é o HBR Convém Habitasec, com LTV de 83%, garantido por 11 imóveis da Convém e a torre HBR Realty, negociada na bolsa como HBRE3. A empresa é da área de exploração de imóveis. Um quarto grupo dentro de CRIs, que representa somente 3% do patrimônio, é a categoria comercial. Esse fundo, com mais relevante, ele suportou a aquisição de 6 lajes do edifício Pátio Victor Malzone, comprado pelo BLCA11, locado principalmente para o Google.
há um conjunto relevante do portfólio em outros fundos imobiliários, listados nesse gráfico. A maior posição é o TRXF11, um fundo com 48 imóveis de varejo e logístico. Dividend yield nos últimos 12 meses na casa dos 9%. Os maiores clientes desse fundo são Açaí e Pão de Açúcar. Inclusive, o próprio fundo já tem um CRI vinculado a esse fundo imobiliário. A segunda maior posição é o GTLG11, um fundo de logística com apenas 86 cotistas e dividend yield na casa de 8,4%. São imóveis no entorno da Grande São Paulo, detalhados nesse mapa. O HBRH11 é um fundo de lajes com maior parcela no Rio de Janeiro. Um ponto de atenção, o mercado corporativo do Rio de Janeiro passou por momentos bastante críticos. Os maiores inquilinos são a Afya e a Unimed. Seu dividend yield está em 6,8%. E por fim, dentro das posições mais relevantes, temos o VXXV11, um fundo de desenvolvimento. Resumindo, a posição por segmento do portfólio como um todo, o CPTS possui 33,6% alocados em fundos imobiliários, que vamos ver um pouco mais detalhados. O grupo de CRIs está assim dividido, 23% em shopping, 21% em logístico, 12% em varejo, 3% em comércio, 2% residencial e 2% em hospitais. A média dos CRIs é IPCA mais 6,4%. Essa tabela nos mostra a situação dos CRIs do fundo, que já representam cerca de 50 milhões em atualização monetária acumulada em relação ao seu preço de compra, que não foram distribuídos ainda. Esse é um dado positivo do fundo. E resumindo o cenário de outros FIs investidos pelo CPTS, temos quase 36% em renda urbana, 23% em logística, 15% em lajes, e a grande parte dos contratos é no modelo atípico. Nessa tabela temos o resultado do fundo nos últimos 6 meses. Algumas informações importantes conseguimos obter. O rendimento dos CRIs no último mês foi na casa de 10 milhões de reais. Já os ganhos de capital dos CRIs foram de 20 milhões. Os rendimentos de fundos imobiliários foram na casa de 8 milhões de reais. E houve perda de valor de fundos imobiliários vendidos de quase 600 mil reais. Daí temos uma visão da importância de cada categoria de ativo no portfólio do fundo. O resultado líquido do fundo foi na ordem de 35 milhões de reais, um valor de R$ 1,25 por cota. Com isso, distribuiu o valor de R$ 1,12 por cota. Graficamente, a gente percebe que o ganho de capital do CRIs tem se tornado cada vez mais importante para o resultado do Capitânia. A distribuição nos últimos 12 meses ficou acima de R$ 1 por cota, sendo um bom resultado para o investidor. O fundo fez 12 emissões até o momento. Chama atenção principalmente o fato das emissões terem apresentado os valores mais baixos do que as primeiras. Isso, de certa forma, prejudica quem investiu no Capitânia desde o início. Um ponto positivo para o Capitânia é seu histórico de rendimentos. Nesse gráfico, comparamos seu rendimento com o CDI. Os valores foram historicamente bem mais positivos do que o CDI no período todo. A rentabilidade histórica do fundo foi muito maior do que o IFIX e outros parâmetros de comparação. Portanto, trata-se de um fundo bem interessante aí, que tem um histórico bom de resultado para o investidor. Em termos de liquidez, trata-se de um fundo de alta liquidez, com média de negociação diária na casa de quase 7 milhões de reais. O volume de negociações foi especialmente alto em 2021. 2022 deverá ficar no mesmo patamar, como podemos ver na barra dos últimos 12 meses. Agora vamos trazer uma visão geral apontada no relatório da Capitânia sobre o mercado de fundos imobiliários. No final do ano de 2019, os volumes de negociação subiram significativamente. O investidor foi conhecendo mais dos fundos imobiliários e sua característica de pagamentos mensais atraiu muita gente.
chegando a um volume na casa de 7 bilhões de reais negociados por mês. O ano de 2021 foi aquele que apresentou o maior patamar de negociações diárias médias. O valor de 22 foi ligeiramente mais baixo. Em termos de valor de mercado, chama atenção o nível dos fundos de CRIs, os fundos de papel, ser bem acima de outros fundos, principalmente os de tijolos. O grande volume de negociações e estoque do fundo está com pessoas físicas, mas chama atenção uma maior participação em estrangeiros no mercado de fundos imobiliários do Brasil. Enfim, esse é o mapa macro do mercado de fundos imobiliários como um todo. Voltando agora aos dados do Capitânia e vamos comparar ele com outros fundos de papel. Temos que seu dividend yield fica em segunda pior posição nessa lista de fundos. Em parte se deve à sua característica de uma parte relevante do patrimônio líquido com outros fundos e principalmente fundos de tijolo. A relação preço por valor patrimonial só perde para o HCTR, que teve sua cota penalizada por conta do evento sobre o circuito de compras em São Paulo. Se você não está entendendo desse caso, não conhece essa informação, vou deixar o link para o vídeo sobre o HCTR11. O crescimento do dividend yield foi relevante em praticamente todos os fundos, sendo que o Capitânia tem um bom resultado e está em posição intermediária nesse grupo. Sua liquidez é a segunda mais baixa desse grupo, mas não podemos dizer que se trata de um valor baixo, já que essa liquidez é maior do que muitos outros fundos da Bolsa. O CPTS possui também um alto número de cotistas e um valor proporcionalmente baixo em caixa. E, além disso, um grande patrimônio líquido de quase 3 bilhões de reais. Os dividendos recebidos pelo fundo praticamente conseguiram repor a inflação, mas a perda de valor das cotas dos últimos anos fez com que o investimento como um todo ficasse abaixo. A cota do fundo está sendo negociada na casa de R$ 91, próximo inclusive à mínima nas últimas 52 semanas. E essa cota está 1% abaixo do seu valor patrimonial. E finalmente vamos falar dos principais pontos positivos e negativos do CPTS. A diversificação do seu portfólio com CRIs e fundos imobiliários é uma característica interessante. Deixa de dar rendimento agora nesse momento, mas a diversificação pode ser interessante em outros momentos do mercado. Histórico positivo de resultados, principalmente em termos de proventos pagos. Ele tem uma boa liquidez e a relação preço por valor patrimonial está abaixo de 1, o que nesse momento tem sido uma exceção aí para os fundos de papel. Pontos negativos, alguns CRIs de risco relativamente mais alto, mas em compensação eles têm uma participação menor no seu patrimônio líquido. Mas vale a atenção aí para uma situação de mercado aí que pode trazer resultados não tão bons assim para o Capitânia. E a queda de valor das cotas dos últimos anos comprometeu o resultado do fundo como um todo. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.